O que fazer quando a gente peca depois? Como que a gente procede? Bom, tem muitas pessoas que ficam presas naquele sentimento, naquela acusação e não conseguem sair dali e se desenvolver mais ministerialmente e ficam tão acusadas que elas dizem assim: é melhor já ir para o mundo então e se sujar. A Bíblia diz que todos pecaram, está lá em Romanos 3:23. E diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Mas e aí, quem está no pecado? Vai sempre semear a morte, porque o salário é a morte? Não. Então o que acontece? Se tem um pecado batendo aí na sua mente, sempre você se lembra, você errou, você pecou, é uma acusação, é um peso muito grande. Primeiro, o sangue de Jesus te justifica. Se você se arrependeu verdadeiramente, não tem por que você ficar se remoendo. Foi um tempo que aconteceu, perdeu um tempo, ok. Reconsidera esse tempo. Faz um planejamento na tua cabeça de que você vai melhorar. A segunda coisa é que a gente não deve nada para o diabo. Nadinha de nada. Porque Jesus, ele já pagou todo o preço. Então, ainda que o diabo ficasse te acusando, ou me acusando, a gente não deve satisfação a ele e a gente não deve nada, porque o sangue de Jesus já nos purificou. E em terceiro lugar, ajeite o teu caminho. Não adianta pecar, se arrepender e continuar no pecado. Por quê? Porque Deus nos dá um tempo de arrependimento. E a questão é que a gente nunca sabe quando esse tempo termina. E brincar com Deus, a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Então se arrependa. Está no trabalho errado? Sai desse trabalho. Está com relacionamento errado? Sai desse relacionamento. Não está fazendo aquilo que Deus te pediu na igreja? Começa a fazer. Você fala mal de alguém? Pare de falar. E vai pontuando e vai melhorando. Porque quem anda com Deus precisa melhorar. E sempre ore e fale: Senhor, me ajude a melhorar. Eu quero criar os teus sentimentos em mim, os teus desejos em mim. Crie em mim, Senhor. E me dá um coração puro e andar com a verdade. Porque há pessoas que estão no pecado, mas não querem assumir. Há pessoas que andam na mentira e não querem assumir que estão na mentira. E você que está casado, você tome cuidado. Porque às vezes o teu marido está com essa mentira, está nesse pecado, ou a tua esposa nesse pecado, nessa mentira, e vocês acabam sendo coniventes. Ou ela te oferece algo, ou ele te oferece algo, que no fim os dois vão pecar. Nós temos um caso assim na Bíblia. Aliás, dois, Adão e Eva, e Ananias e Safira. Um ofereceu para o outro uma coisa, e os dois acabaram pecando. Então vigia, cuidado, se aplane em Deus, limpa o teu coração, porque você vai ver que a melhor coisa da tua vida é a santidade. Então pecou? Continua indo para a igreja. Esse é o caminho. O diabo quer que a gente faça o inverso. Pecou, não vai na igreja. Não. Pecou, não toma ceia. Eu pequei, eu tenho que assumir se eu pequei. Me arrepender e continuar o meu chamado. Porque se tem um lugar que Deus nos cura e nos trata, é onde? É na casa dele. Então vá para a igreja, não aceite esse sofisma de que você pecou e não deve ir para a igreja. Certo? Então, aqui algumas dicas, algumas direções, versículos da Bíblia de que nós precisamos sempre nos limpar, sempre assumir a verdade e não aceitar nenhuma acusação do inimigo, porque a gente não deve absolutamente nada para ele. Agora, seja verdadeiro com Deus. Você falou que se arrependeu? Então, que o seu caminho seja diferente. Não fique mais na roda dos escarnecedores, não fique mais na roda, que não tem nada a ver com Deus, não queira agradar mais os homens do que a Deus. E aí, realmente você vai sentir a presença do Espírito Santo e vai decolar no teu chamado, na tua vida espiritual. Amém? Às vezes você até não sente que Deus te responde, porque você está no pecado e precisa realmente se arrepender e se limpar. Deus abençoe, fique na paz. Glória a Deus.